E aí, Paulo Alvim, boa noite. Boa noite. Agora apareceu. Porque aí estava entrando em sala errada. Boa noite, Paulo. Tudo bem, né? Tudo bom. Oi, boa noite. Vamos nos apresentar. Você quer iniciar, Paulo, por gentileza? Posso, sem problema. Pois não, amigo. À vontade. Vou tirar a máscara. Posso começar? Pode sim, já estamos ao vivo aí. Boa noite. Primeiro, agradecer o convite, né, para discutir isso, algo que é extremamente estratégico, né, nesse momento que não só temos que atacar a pandemia, mas mais que isso, já pensar em paralelo pós-pandemia, né, e como o ecossistema de inovação, né, como o Sistema Nacional de Inovação pode estar contribuindo para esse processo. Né? E aí eu gosto muito de usar uma fala que o ministro tem falado, o ministro Marcos Pontes, que a questão da solução da pandemia passa pela ciência e a reconstrução pós-pandemia passa pela ciência, tecnologia e inovação. E um grande diferencial que a gente pode ter como país é em função do ecossistema que a gente construiu durante 30 anos, que nos dá uma base científica significativa, que tem uma capacidade de pesquisa, principalmente para as instituições de ciência e tecnologia, relevante, né? E mais ainda, uma capacidade produtiva do setor privado, né? Que tem uma capacidade de resposta que não foi destruída, e isso é bom, né? Ressaltar. Nós temos ainda uma capacidade produtiva empresarial, né? Que tem uma capacidade de produzir quando desafios são colocados para eles, e eles demonstraram isso, que pode contribuir significativamente para a retomada. Ou seja, isso vai passar por um novo modelo, eu estou chamado de reindustrialização, né, que tem um processo acelerado de transformação digital, que tem um processo acelerado de incorporação de conhecimento científico e tecnológico em setores estratégicos. Nós temos trabalhado nisso aqui no Ministério, né? E é algo que a gente gostaria muito de detalhar com o tempo aí agora para vocês, tá? Ou seja, a gente vai sair dessa, vai sair fortalecido, e o setor, da mesma forma que o setor de saúde tem prestado um serviço muito relevante, vai sair fortalecido desse processo, né? É um legado, com certeza, da situação pós-pandemia. A área de ciência e tecnologia vai sair fortalecida desse processo, só que terá foco, né? Terá uma orientação para algumas áreas específicas. E a gente tem percebido, e alguns números são muito significativos para a gente colocar, nós, por conta do Covid, nós não paramos, né, a atuação de fomento, de articulação da área de ciência, tecnologia e inovações por conta do Covid. Nós estamos conduzindo a coisa de forma paralela. Mas o desafio do Covid nos obrigou a fazer algumas coisas. E uma das coisas que nós definimos lá em fevereiro, ou seja, quando ainda não se tinha o impacto do cidadão brasileiro do Covid-19, nós definimos uma estratégia de como atuar. Estratégia essa definida por um grupo de pesquisadores. Nós temos um comitê que envolve 21 pesquisadores, que são especialistas, né, que mostraram muita competência nas experiências anteriores de Zika, dengue, chikungunya, né, que foram balizadores para definir algumas estratégias que nós atacamos. Isso foi fundamental porque nós definimos toda uma lógica de fomento ao combate ao Covid, né? Não só em áreas, mas principalmente de uma estratégia de complementaridade de iniciativas. Nós lançamos, por conta disso, uma grande chamada, houve uma grande mobilização de pesquisadores, nós recebemos mais de 2.200 propostas, e essa semana nós anunciamos o resultado, onde nós estamos apoiando, num primeiro momento, 80 grupos de pesquisa em todo o território nacional. Nós temos pesquisadores de todas as regiões do país que estão atuando nas questões de vacina, de remédio, né, de processos de tratamento, né, de diagnóstico, esse tipo de coisa. Em paralelo, nós estamos, nesse momento, em processo de análise, uma grande chamada para subvenção econômica, né? Há muito tempo nós não usávamos o mecanismo de subvenção econômica para empresas,
e lançamos chamadas, uma específica para EPI e EPC, onde nós recebemos mais de 80 propostas de empresas e estamos apoiando 10. E, nesse momento, temos 2 grandes chamadas em análise. Uma específica para startup, né, que a gente está chamando Startup Covid, um investimento de 15 milhões. Recebemos mais de 230 propostas. Na primeira fase, né, eliminamos praticamente 50%, mas tem mais de 100 propostas sendo analisadas nas questões de mérito. E algo semelhante no que se refere a uma grande chamada de 132 milhões de reais para empresas dos diversos portos, né, que também deu uma demanda de mais de 300 propostas. Ou seja, a comunidade científica brasileira, a comunidade tecnológica e empresarial brasileira está respondendo. Isso é fruto de um processo, né? Isso é uma demonstração que os ecossistemas de inovação que têm se espalhado país afora, né, têm capacidade de resposta. Afora um conjunto de outras iniciativas de hackathon, né, de chamadas de startup em todo o território nacional que a gente tem acompanhado, em parcerias geralmente com as fundações de apoio à pesquisa, ou seja, uma grande mobilização do conhecimento científico e tecnológico brasileiro para contribuir para a solução, né, do Covid. E o que eu gosto sempre de destacar, a iniciativa privada respondeu nos diversos portes de empresa por reconversão industrial, por incorporação com outros atores para buscar a solução. Ou seja, a gente tem um conjunto muito grande de exemplos de como a gente consegue resolver a partir de um propósito, de uma convergência de ações. Incorporando políticas públicas para ajudar, para alavancar isso, o resultado é muito mais rápido. Tem sido esse um grande aprendizado nesse momento de pandemia que a gente está passando e destacar a contribuição, né, do ecossistema de inovação nesse processo. Ives, sou eu? Bom, primeiro me apresentando, boa noite, Paulo, boa noite, Ives, meu amigo aqui do Porto Digital. Meu nome é Pierre, eu sou presidente do Porto Digital, que é um parque tecnológico situado no centro do Recife. Na verdade, a gente é um projeto um pouco diferente, né? Na verdade, nós somos um bairro localizado no centro da cidade através de uma política pública gerenciada por uma entidade privada, um caso bem diferente do restante dos parques que nós conhecemos, né? Porque normalmente um parque tecnológico, os ambientes de inovação, ele tem um espaço pré-definido dentro de prédios, tal. O nosso não, o nosso é um parque aberto que funciona muito na rua, as empresas compram e alugam suas casas e funcionam lá dentro, né? Os ambientes de inovação nesse período aqui, a gente teve obviamente uma série de iniciativas no Brasil, iniciativas que, se não estão na fronteira ali da Covid, pelo menos ajudaram. Quando estou dizendo na fronteira, é que nós não disputamos a confecção de vacinas, esse tipo de coisa. Na verdade, a gente tratou de organizar a casa de certa forma, né, no Brasil. Montamos cenários de acompanhamento bem razoáveis através, por exemplo, do consórcio que está sendo feito, do Ministério da Saúde. Quer dizer, a gente conseguiu fazer um acompanhamento bem razoável do tema, né? No caso do Porto Digital, que é um conjunto de 339 empresas que nós temos lá dentro, com 11.600 colaboradores, a gente fez, primeiro, 2 frentes. Uma pelo próprio Parque Tecnológico, nós montamos em parceria com o Ministério Público de Pernambuco e a Secretaria de Saúde, que fez uma encomenda tecnológica, né, dentro do Marco Legal de Inovação, para fazer o que a gente chamou de Desafio Covid, que foram 8 soluções compradas dentro de 5 temas, e foram premiadas, né, várias soluções bem interessantes. Uma delas é o que rastreia todo mundo que está com Covid pela cidade, de acordo com os dados que a Secretaria de Saúde coloca, que é o da Covid, mas tem uma coisa, foram mais de 500 propostas submetidas em menos de uma semana, mas tem outros 2 que eu gostaria de citar. O primeiro é de uma empresa chamada Pitang, que fica aqui no Porto Digital, em parceria com o Google Cloud e outras empresas, que montaram uma plataforma chamada Atende em Casa, que é, na verdade, o atendimento
o atendimento médico, né? Mas quando você apresenta algum sintoma, já teve mais de 15 mil atendimentos, só para a gente ter uma ideia, aqui em Recife. E é uma plataforma que você está com algum sintoma, você entra, com inteligência artificial, ele te direciona até você chegar no médico, caso isso realmente seja preciso, né? E depois o médico mesmo entra em contato com o SAMU, então esse é um sistema que tem funcionado bem. E outra é algo que todo mundo conhece, ficou muito conhecido no Brasil, que é quando você vê aquele índice de isolamento, né? O índice de isolamento de Santa Catarina, o índice de isolamento de São Paulo, então, isso é feito dentro do Porto Digital por uma de nossas startups, uma das mais promissoras, chamada Inloco, que eles rastreiam 60 milhões de telefones celulares no Brasil, né? Basicamente, ali, as mudanças, né, o Paulo falou do pós-Covid, como vai ser. Os ambientes de inovação têm um conjunto de desafios muito grande pela frente. Porque, basicamente, os ambientes de inovação se formam através de 3 grandes coisas, né? Primeiro, as pessoas que estão lá produzindo tecnologia, isso é fundamental. O segundo, a rede de negócios e de empreendedorismo que é feita através dela, né? E lá dentro entra os investidores, entra tudo. E o terceiro ponto é o adensamento populacional, né? Através de um espaço físico, no nosso caso é o bairro, mas se você for para o Inovabrá, é o prédio, para o Cuba é a mesma coisa, para a Cátia é a mesma coisa, quer dizer, nós sempre partimos do pressuposto que sempre foi verdadeiro, que o fato de você encontrar pessoas, aquilo, na verdade, acelera a inovação, né? E o ambiente faz com que isso aconteça. Então, só para a gente ter uma noção do desafio imenso que a gente tem pela frente, a partir de agora, muitas empresas experimentaram o home office e gostaram. Agora, lógico, vão trabalhar no regime híbrido, porque se você for ficar no home office, você não tem cultura organizacional, e essa é a principal chave para a tua empresa ir para o buraco. O segundo ponto, né, que é importante também ali, é que a rede de pessoas é que vai ser um desafio a partir de agora. Por que eu estou dizendo isso? Com o advento do home office de forma profissional, e quando estou dizendo profissional, não quer dizer que ela não seja improvisada, porque ela é improvisada hoje, mas ela passou a ser observada como profissional a partir do momento em que a empresa passa a colocar dentro da sua estratégia a possibilidade de suprir uma lacuna de capital humano via home office. É fato. Hoje em dia, se você estiver faltando 30 pessoas para você terminar um determinado produto, daqui a pouco vai aparecer um banco de profissionais que rapidamente se aceleram, como, digamos assim, um Uber da tecnologia, as pessoas estão lá dentro e se colocam lá dentro. Isso é o advento, na verdade, de uma força muito grande para o colaborador, né, para a pessoa que se capacitou naquela determinada tarefa, né? Então, ele tem um potencial hoje de venda global que ele não tinha, porque antes ele era local, era no local onde ele trabalhava, ele passa a ter um potencial local, e a gente tem um desafio imenso pela frente, né, por vários motivos. Né? Porque você imagina o seguinte, vamos tirar um pequeno ecossistema que esteja funcionando lá em Teresina, no Piauí. Tem 2, 3 empresas lá dentro, tem funcionando, tem 200 pessoas produzindo e tal. O custo de vida em Teresina é metade do custo de vida de São Paulo. Por exemplo, eu não estou nem falando no caso de uma moeda estrangeira, né? Porque aí realmente ficaria mais difícil. Ele tem metade do custo de vida. Então, ele passa a permitir o home office que as pessoas escolham locais de baixo custo de vida e recebam salário em locais de alto custo de vida. Isso passa a ser um desafio imenso para a manutenção de ecossistemas menores espalhados pelo Brasil, né? Porque, por exemplo, o Porto Digital, obviamente, vai buscar gente em outras cidades, do mesmo jeito que outras cidades buscarão em Recife, do mesmo jeito que outros países buscarão em São Paulo. Quer dizer, esse mercado global de mão de obra de tecnologia, que ele passa a existir agora, ele é um desafio para o Brasil impressionante. Né? O Brasil tem uma formação em mão de obra de tecnologia muito baixa quando comparada com as suas necessidades. Só para a gente ter uma ideia, nós geramos 70 mil novas vagas por ano no Brasil de desenvolvedores de software e a gente coloca 46 mil na rua. Desses 46 mil na rua, pelo menos a metade não tem a quantidade de skills necessárias ou exigidas por esse conjunto de empresas. Então a gente está falando aí de um gap de quase 50 mil pessoas por ano. Por ano. A gente tem a oportunidade agora o quê? De buscar na Índia, de buscar fora, quer dizer, as empresas daqui.
mas nós passamos a ser visados também, porque algumas das cidades no Brasil possuem uma capacidade de qualificação de capital humano muito maior que outras. Eu queria destacar aqui Recife, que tem a maior quantidade per capita de estudantes de tecnologia no Brasil. 1 a cada 346 pessoas no Recife ou fazem engenharia de software, sistema de informação, engenharia de computação, ciência da computação. São Paulo é 1 a cada 700, por exemplo. Mas tem como pelo tamanho de São Paulo é um player muito relevante. E o Rio de Janeiro também. Então, esses três aqui, de certa forma, têm alguma capacidade de fazer muito capital humano, de qualificar capital humano. Mas outras cidades brasileiras não têm essa condição, né? E isso vai fragilizar muito os ambientes de inovação se a gente não observar o que está acontecendo a partir de agora. A gente precisa ficar de olho nisso, porque e não adianta achar que nós vamos espalhar isso pelo Brasil todo, não. A gente precisa focar em alguns pontos muito relevantes. O Brasil não tem um projeto nacional de formação de capital humano na tecnologia, a gente não tem. Só para ter uma ideia, a China forma 40% dos seus universitários são formados em exatas, o Brasil é 17%, e desses 17% a gente forma muito engenheiro que não tem área de trabalho mais. Então a gente precisa redirecionar isso o quanto antes, porque isso é um projeto de longuíssimo prazo, isso não é coisa para fazer em 2 anos, 3 anos, isso é projeto para 40 anos. Não foi à toa que a China mandou tanta gente estudar nos Estados Unidos e na Europa há alguns anos atrás. O resultado está aí, foram o primeiro time da inovação, mas isso é um projeto de longuíssimo prazo que a gente vai precisar colocar ele agora na pauta do dia, sob pena da gente ficar absolutamente irrelevante por esses fatores que eu coloquei. A globalização da mão de obra na área de capital humano, a partir de agora, ela é uma realidade, já que o home office passou a ser uma realidade em larga escala. Se a gente tinha muitos exemplos de home office em algumas empresas, tinha, mas agora ele passou a ser uma alternativa real para o mundo dos negócios na área de tecnologia. Paulo, eu acho que seu áudio está no mute, Paulo. Me permite, né, pegar uma carona nessa fala do Pierre, que é fundamental. Eu concordo plenamente, Pierre, com o que você coloca. Capital humano hoje é o ponto crítico, né? A gente tem aqui, a nível do governo federal, mapeamento de demanda das empresas de TIC, né? A gente está até construindo uma proposta, né, de utilizando recursos da lei de TIC para isso. E esse ponto é fundamental porque a gente precisa, cada vez mais, capital humano qualificado, que, se somado a uma infraestrutura de conhecimento, como vocês bem têm aí no Recife, no Porto Digital, mas que já tem em algumas outras cidades brasileiras, somado a um capital empreendedor, que é densidade empresarial, cultura empreendedora, instrumentos de apoio ao empreendedorismo, somados à qualidade de vida, que esse é um fator que se torna fator de diferenciação, pelo que você coloca, o home office está atrelado à qualidade de vida, né? Você não perder tempo no transporte, né? Você ter segurança, você ter um conjunto de fatores que pós-pandemia vão ser mais valorizados. Isso gera oportunidades de atração para diversos territórios brasileiros para você desenvolver. Então, eu concordo plenamente com você, e nós temos que ser ágeis, né, no processo de formação, qualificação e atualização de capital humano brasileiro. Felizmente, a gente ainda tem alguns nichos, né, algumas ilhas de referência que podem se transformar e precisam se transformar em ilhas de prosperidade. Perfeito, Paulo. Gente, boa noite. Eu sou Ives Nogueira, presidente do Softex Recife, no momento, e diretor de Capital Empreendedor da Federação ACESPA. Queria antes registrar minha alegria de estar aqui com o secretário Paulo Alvim. Me manda um abraço, Paulo. Trago, inclusive, um abraço do Ítalo Nogueira, nosso presidente lá da Federação ACESPA. A última vez que nos encontramos foi no ano passado, lá em Brasília, quando a gente ainda podia viajar de avião, né, Paulo? Quer falar alguma coisa? Agora a gente não precisa mais viajar. E a gente pode agora tá mais intensamente, mais junto, fazendo e construindo mais coisas.
Essa é uma outra vantagem, né, da pandemia. A gente ficou mais perto. Perfeito, Paulo. Pierre, eu acho que está resolvendo algum probleminha técnico para voltar, mas eu queria só complementar o seguinte, Pierre já voltou conosco aí. A nossa provocação aqui, que a Campus Party nos passa, eu queria agradecer também a todo o time da Campus Party e Cláudio Nascimento, nosso amigo e membro do Conselho do Porto Digital, que nos fez o convite para estar aqui hoje, dividindo esse painel com o secretário Paulo Alvim. Com relação às medidas adotadas, gente, pela área pública e privada, é importante destacar que, obviamente, todos nós fomos pegos de surpresa, e aí exatamente num ecossistema que tem uma integração, o pilar da integração da gente é muito forte. Quem já teve a oportunidade de nos visitar e conhecer tanto o Softex Recife, a Acespro Pernambuco, o CEPROP, que é o sindicato daqui de Pernambuco das empresas de TI, o próprio Porto Digital, o Centro de Estudo Sistema Avançado do Recife, tantas outras empresas e instituições que compõem o nosso parque tecnológico, sabe que o maior diferencial que a gente vem trabalhando aí de maneira muito forte nos últimos 20 anos é a integração e a cooperação. Então, através de todos os fóruns que nós pudemos, logo nas primeiras semanas, tivemos o cuidado de trocar experiência com as empresas, até exatamente ir para casa trabalhar. Esse home office foi um home office forçado, a gente sabe disso. Então, nem todas as empresas, nem todos os colaboradores, principalmente, têm a mesma estrutura em casa, né? A gente tem que lembrar disso. Tem muitos trabalhadores que têm dificuldade, inclusive, mínimas nas suas casas. A questão da banda larga ainda é um desafio gigantesco no nosso país para a gente poder ter o mínimo de qualidade de uso da internet nos seus lares. Então, essa questão da banda larga é um desafio que a gente tem como país, né, Paulo, também. A gente sabe que tem colaboradores que têm um espaço físico dentro de casa muito pequeno. Às vezes o cara mora ali num apartamento pequeno, com 2, 3 filhos, e aí não tem condições, por exemplo, de ter um pingo de tranquilidade para fazer esse encontro virtual, essa reunião que nós estamos fazendo agora. Então, primeiras semanas a gente cuidou muito disso, naturalmente, a primeira preocupação, a vida de todos os colaboradores, de todas as empresas que compõem o parque tecnológico. Só para a gente ter uma ideia, só no Softex a gente tem 197 empresas associadas, são quase 200 empresas associadas. Então, as orientações iniciais foram todas essas, do cuidado com a vida. E, obviamente, com o passar do tempo, daqui a mais alguns dias nós vamos completar 4 meses já nesse isolamento social em algumas cidades, a gente foi aprendendo e identificando todas as vantagens do digital, né? Como o Paulo falou há pouco, um encontro desse aqui, a gente teria um custo muito maior, uma dificuldade de agenda. Hoje a gente termina uma reunião, entra aqui num encontro como esse, Pierre num determinado local, eu em outro, e Paulo lá no escritório, ou lá no ministério, ou na casa dele. Então, tem essas vantagens, a gente tem consciência disso, a gente, em hipótese nenhuma, é contra o home office, isso é uma mensagem importante que a gente deixe claro, mas o home office não nasceu ontem, né? O home office já existia, e o que está acontecendo hoje, na grande maioria dos lares, é um home office forçado, que não foi planejado. Então, a gente também está muito preocupado com isso, vem discutindo isso de forma muito forte nas últimas semanas. E, óbvio, que agora a gente começa em algumas cidades, a exemplo daqui de Recife, a discutir a volta, o retorno aos espaços físicos, né? Eu imagino que, Paulo, você esteja aí no ministério, é isso, Paulo, pelo ambiente que eu estou vendo. Então, alguns lugares já é possível retornar aos escritórios. Depois eu vou deixar a Pierre falar um pouquinho também do projeto Dado, que é um projeto que a gente desenvolve aqui pelo Porto Digital junto com a Prefeitura, para levantar informações, para poder ajudar a gestão pública na decisão exatamente de retorno, quanto mais informação nós tivermos e quão melhor for essas informações, mais acertadas serão nossas decisões, seja no âmbito público ou privado. Então, a gente está agora num processo muito interessante, combinamos, inclusive, as instituições, o Softex, o Porto Digital, o CEPROP, a Acespro, o Manguezal, que é a comunidade de startups, combinamos aqui, junto com algumas empresas, a data de 20 de julho como uma data sugerida para o retorno aos escritórios. É óbvio que cada empresa vai fazer no seu ritmo, vai fazer da maneira que puder, tem empresas com realidades distintas. Só para dar uma curiosidade a vocês, a gente tem uma das instituições grandes que emprega muita gente. Como a gente fala de prédios históricos no bairro do Recife, existem muito poucas janelas, né? E o sistema de ar-condicionado, na verdade, é o que precisa ser visto e modernizado. Então, cada empresa vai cuidar da sua particularidade, mas a gente tem sentido que agora, nas últimas semanas, a preocupação e a demanda
que as empresas e os profissionais começam a nos trazer, é exatamente como a gente pode voltar. Nós soltamos um documento muito robusto, de quase 35 páginas, cuidando de cada detalhe, para vocês terem ideia, com orientação de como deve ser a questão da relação dos escritórios com os restaurantes. Não existe em lugar nenhum do mundo, inclusive no Parque Tecnológico do Porto Digital, escritório funcionando sem restaurante e vice-versa. Os restaurantes, os bares dependem do mundo empresarial funcionando e a gente não pode estar trabalhando em nenhum lugar que a gente não possa ter onde se alimentar. Então, esse apoio aos bares e restaurantes, aos microempresários desse setor, a gente também está preocupado com isso aqui no ecossistema do Porto Digital. A gente vem interagindo com a Abrazel, com outras instituições, para poder apoiar no que for possível. Então, em linhas gerais, é isso, para a minha primeira fala. Eu acho que essa questão da formação de capital humano que Pierre e o secretário Paulo Alvim levantaram é crucial. A gente tem tido muito apoio, que fique registrado aqui através da nossa Federação ACESP, do governo federal, Paulo, todas as vezes que a gente tem demandado do Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Economia, tem um edital maravilhoso agora que está na rua aí da BDI, apoiando a transformação digital, e eu acho que esse ponto da transformação digital, do apoio a essa transformação digital, a gente precisa tratar dela com carinho, porque ela impacta nosso país como um todo, né? Inclusive as pessoas que tinham pouco uso da tecnologia, as pessoas com um pouco mais de idade, que não tinham familiaridade com o uso de algumas ferramentas, passaram a ter que usar. Toda a família aí está tendo, nos finais de semana, que orientar os nossos idosos a como chega numa live, como chega num som, como é que faz uma reunião da família. Os aniversários passaram a ser também por ferramentas como essa, como é que a gente organiza, como é que bate palma, né? E aí a gente vai aprendendo tudo isso, e a gente tem um desafio como país de levar essa transformação digital nos mínimos detalhes para a ponta, para os usuários finais, para as empresas e para o nosso país. Eu fico por aqui por enquanto, devolvendo a palavra aí para o nosso secretário Paulo Alvim. Ives, eu acho que, vamos dizer, tem duas coisas, né? O Pierre pode reforçar também. Há 5, 6 anos atrás, a gente começou esse desafio de tentar massificar a transformação digital. Todo mundo vislumbrava, não, nós vamos para lá, mas as iniciativas iam a passo de tartaruga, a verdade é essa. Poucas eram as organizações, né, que ativavam, né? Nós tivemos que acelerar o processo com a pandemia, né? E a gente não volta mais atrás. E a gente tem visto, a gente aqui no Ministério também toca a parte de tecnologia 4.0, quão as empresas dos diversos setores da economia aceleraram e estão atrás de soluções. E aí eu encaro, Pierre, que tem uma janela de oportunidade, como você colocou, com 2 exemplos que você colocou, para o pessoal de TIC, né? TIC sai muito fortalecido desse processo. Por isso que a gente vai precisar muito de capital humano. Mas só que agora é TIC focado na solução de problemas, né, que vão ajudar aumento de produtividade das empresas e melhoria de qualidade de vida, como você colocou nos 2 exemplos que você citou. Eu acho que agora a TIC vai ter uma janela de oportunidade, e isso aí é espaço para startups, para spin-offs, para diversas iniciativas, mas concordo com você, Pierre, nós vamos precisar mais e mais capital humano qualificado. E aí, nesse sentido, eu queria citar 2 exemplos, né? Você fez uma fala aí do uso de inteligência artificial, né? Nunca se usou tanta inteligência artificial como nesse momento agora, né? E eu vou dar alguns exemplos, né? Só de iniciativas na área de pandemia. Nós, na análise de remédios para atacar o Covid, nós fizemos o uso de inteligência artificial, né? Na análise de sequenciamento, nós estamos usando inteligência artificial, né? Na questão de identificar de forma testes rápidos, treinando alternativas, utilizando, né, espectrômetros de massa, inteligência artificial, ou seja, a área de saúde descobriu a inteligência artificial. Nós já tínhamos algumas experiências, tipo o projeto Laura, né, que contribui no melhor desempenho no ambiente hospitalar, mas nunca se usou tanta inteligência artificial na área de saúde, né, como a gente está usando por conta dessa pandemia. E eu estou falando de experiências brasileiras, né? Ou seja, as aplicações de inteligência artificial
se perceberam extremamente oportunas. E eu não estou falando ainda da área de educação, da área do entretenimento, que nós estamos que falar também a economia criativa, vai ser uma janela para a saída do processo. Porque a educação não será mais daquela forma. Já estou falando de educação híbrida, né? Já estou falando de interfaces. E eu queria fazer um comentário, que toda vez que eu vou ao Porto Digital, a última vez eu acabei não conseguindo encontrar Pierre, mas, se eu não me engano, foi o dia que nasceu o seu filho, não foi uma coisa assim? Quando eu cheguei lá, você tinha ido para a maternidade. Né? E aí, o que acontece? Exatamente isso. Foi exatamente isso. Nós tivemos a oportunidade de lançar com o Softex o que a gente está chamando de IA2, né? Que é inovação aberta e inteligência artificial. Foi uma grata surpresa a quantidade de boas iniciativas que surgiram, né, das diversas áreas do conhecimento, para a possibilidade de você, usando ferramentas de TIC, né, ferramental de inteligência artificial, um mundo que se abre e a quantidade de ideias que emergem nesse processo. Ou seja, a pandemia abriu, né, de uma forma muito acelerada. Eu acho que as pessoas estão aprendendo até logaritmo, tiveram que entender, porque tem que entender escalar, tem que entender algumas linguagens, né, da matemática, né, mas o fundamental é que a gente acelera processos. E as tecnologias digitais, onde a turma de TIC são os puxadores desse processo, é um novo mundo, né, e vai ser extremamente acelerado. Nós aqui do Ministério vemos com muita oportunidade esse processo, né? Então, a gente acredita que isso é uma nova onda no novo normal, né? O papel que as TIC, as tecnologias digitais, vão cumprir para acelerar segmentos produtivos que passam a ser estratégicos, que a gente vai ter que ter. Nós temos usado aqui um termo, Pierre, soberania tecnológica. Tem alguns setores, né, e a gente já mapeou 5 setores como os estratégicos. Primeiro, TIC. Nós precisamos ter soberania tecnológica em TIC, né? As soluções e a forma de convivência que nós conseguimos na pandemia e nós não paramos o país foi porque a gente tinha uma boa base de TIC ainda no país, seja de academia, seja de ICTs, seja de empresas, né? A parte de saúde, nós temos que ter soberania tecnológica em saúde. E nós estamos atacando 3 outras grandes áreas, que nós temos chamados segurança alimentar, segurança hídrica e segurança energética, né? Esses 5 segmentos, porque essa será nem a primeira nem a última, né, pandemia que nós vamos enfrentar. Isso vai ser quase que uma frequência, pelo menos os estudos epidemiológicos nos demonstram isso, né? E nós vamos ter que estar cada vez mais preparados. E, felizmente, o país tem uma base científica, tem uma base empreendedora e tem uma capacidade produtiva que permite a gente construir isso pós-pandemia. Fica à vontade, Pierre. Bom, é basicamente isso que Paulo falou realmente. Lamento ali não ter lhe encontrado, Paulo. Foi realmente o dia que nasceu meu filho, quando você esteve aqui. Nasceu Dudu. Exatamente, Eduardo. Mas, enfim, a minha preocupação com o capital humano, né, ela já vem de longe. Na verdade, eu sou da área de educação, né? Eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, eu era reitor de uma universidade privada aqui, né? E uma das grandes necessidades que hoje o Porto Digital, assim como qualquer ambiente de inovação no Brasil e no mundo, né, tem, é justamente com a formação de capital humano. Porque ali é onde você se torna competitivo ou não. Porque se você tiver pouca gente, os projetos não chegam, né? Não chega empresa, não chega projeto, não chega nada. Então, em Recife tem, como eu já falei ali, uma diferenciação muito relevante na área de tecnologia. Obviamente que começou no Centro de Informática da Universidade Federal e depois isso se alastrou, quer dizer, de forma muito positiva. Nós conseguimos montar uma rede universitária muito importante. Eu tenho falado isso muito. Eu falei, Carlos da Costa esteve aqui no Porto Digital, eu conversei com ele longamente sobre isso, disse exatamente a mesma coisa, e ele ainda perguntou assim, mas a gente vê que tem uma molecada autodidata, tal. Eu disse, não, mas essa não é, na verdade, o grosso, não é a escala.
Para você ser formado em tecnologia, você precisa, obviamente, de um conjunto formal de conhecimentos. Se você não for um outlier, né, você precisa desse conjunto formal de conhecimentos para avançar, para ir para virar um profissional da área. Né? E essa minha preocupação é muito forte hoje, porque a gente perdeu duas grandes chances de fazer isso aqui no Brasil. A primeira delas foi com o Reúne, quando a gente expandiu as universidades federais, mas expandiu isso de forma muito atabalhoada. Né? Isso foi ainda... eu acho que foi lá para 2007, 2008. A gente saiu expandindo para o interior, que foi importante, mas a gente saiu abrindo um monte de curso que não tem demanda. Pô. Posso falar aqui da minha universidade mesmo, abrimos museologia e não tem museu na cidade. A gente abriu um curso de engenharia naval e não tem nenhum empregador mais, porque o único empregador faliu. Então, assim, é a gente... E está lá o departamento, que vai durar o resto da vida ali. Então, a gente perdeu essa chance. E a outra, que a gente perdeu em 2013, 2014, foi com a expansão do FIES. A gente expandiu via mercado, o que aparentemente é bom. Isso é, você chega e coloca assim, diz, olha, está aqui a bolsa para você pagar depois o financiamento e tudo ótimo, e o curso que você quer. Resultado. Isso, e quando a gente pergunta o curso que o cara quer fazer, isso demora uma geração para mudar o mindset das pessoas. Porque quem escolhe o curso do jovem é o pai dele, normalmente. É o principal influenciador. Não é muitas vezes o estudante. Resultado, o Nordeste tem 13 mil alunos de ciência da computação e 191 mil alunos de direito. O estado de São Paulo, somado, tem menos alunos de ciência da computação do que direito na FMU, que é uma faculdade só da capital. Quer dizer, essas distorções, elas ficam aí por muito tempo, porque a gente não se preocupou em fazer o direcionamento correto para um recurso que era público. Né? Como a China fez. Quando a China manda todo mundo estudar lá fora, com bolsa de doutorado adoidado, com bolsa de mestrado adoidado, para voltar essa galera para lá, né? Então você vê o choque de gerações, ele é imenso. Um dia desse eu recebi o vice-prefeito lá de Shenzhen, lá no Porto Digital, mas estava ele e dois caras, nenhum deles falava inglês, eu também não falo mandarim, veja que beleza que era. E o tradutor não sabia falar nem português, nem mandarim direito. Então, assim, a sorte foi que uma colaboradora nossa fala mandarim, veio lá Mas veja, o choque de geração. Essa molecada que chegou na China agora, essa galera, ela tá voando. Os caras fizeram doutorado nas melhores universidades americanas e europeias. Eles formaram uma base universitária na China com efeito multiplicador disso. O resultado está aí. Quando a China precisou abrir uma fábrica para fazer o iPhone, que precisava de 600 mil pessoas, eles não fizeram nos Estados Unidos, mas não era porque o salário era mais alto, não. Eles fizeram na China porque foi o único lugar capaz de mobilizar 15 mil engenheiros eletrônicos em 48 horas. Isso é projeto de país, de longo prazo. Então, e tecnologia veio para ficar por muitas décadas aí. A gente só vai crescer. E a gente precisa se preocupar com isso. Como, por exemplo, há uma estimativa do IPEA de que aumentará em 6 pontos percentuais o desemprego nos próximos 6 anos por conta do advento da inteligência artificial. E aí? E essa galera vai para onde? A gente vai continuar... Só para ter uma ideia, o Brasil tem 2% da sua população bacharel em direito. Esse pessoal vai trabalhar onde? Faltou estratégia lá atrás, mas a gente precisa corrigir e não temos... Agora ainda está em tempo de corrigir, mas a gente precisa correr. Né? A gente precisa correr porque o tempo... Você viu agora, né, o que aconteceu. Quando isso foi no problema mundial. Quando todo mundo viu onde é que está fazendo respirador. Era na China. Os Estados Unidos mal fazia para ele. Era na China que estava fazendo tudo. Quer dizer, se colocaram... O 5G está chegando aí. Tem uma guerra comercial por conta do 5G, obviamente por conta de estratégia. Tá? Nós somos satélite nisso aí. A Inglaterra está lá brigando, os Estados Unidos está brigando. Mas, na verdade, é porque isso dá uma vantagem competitiva gigante. Isso se faz com capital humano. Né? Ives falou aí uma coisa importante, né, que eu esqueci de citar. O Porto Digital foi contratado pela Prefeitura da cidade do Recife para fazer o plano de convivência com a Covid. A gente fez uma base de dados imensa. Toda segunda e quinta-feira tem reunião. Eu que apresento para o prefeito, dizendo, ó, a gente vai, avança ou não avança. E Recife tem sido, Ives pode confirmar, o caso mais bem sucedido de redução aqui no Brasil, né, de óbitos e de casos confirmados. Porque a gente chegou num patamar muito elevado de
de óbitos aqui. Tem sido, na verdade, né, um momento muito duro para a cidade do Recife, né, mas ali a gente montou uma base de dados imensa e a gente espera, viu, Paulo, que isso ajude, que essa base permaneça. Esse é um projeto chamado DADO, que é Dados e Análises para Decisões e Operações, mas a gente quer construir, na verdade, uma mega plataforma nacional de conhecimento a partir de dados e informações. Então, imagine o seguinte, a principal pesquisa mundial feita é o PNAD do IBGE. Né? Quer dizer, você tem um conjunto de informações absurdo ali dentro. A gente quer colocar ela, só que para você mexer naquilo ali, você tem que ter um conhecimento de Access absurdo, né? Porque está tudo em microdados. A gente quer colocar isso tudo dentro de uma plataforma, no cidadão comum, os cientistas, as universidades, todo mundo queira fazer um estudo. Pô, eu tenho condições de saber, por exemplo, na rua Taperoá, que fica ali na rua São João do Meriti, lá em Taperoá, qual é a quantidade de casas com encanamento de água. Eu consigo saber. Agora, a gente não consegue saber porque aqui está tudo em dados. Quando a gente transformar isso numa informação, a gente vai poder conseguir fazer, e é para isso que esse projeto está servindo aí para um futuro próximo. A gente está aí com um prazo curto de financiamento, por 9 meses vai funcionar. Ele já aproveita até para pedir um dinheirinho aí, viu, Paulo? Para a gente botar esse negócio por mais tempo aí no ar, viu? Esse negócio é uma coisa muito relevante aí, que eu acho que pode ajudar muito o Brasil dali para frente, viu? Mas, Pierre, eu acho que essas iniciativas a gente tem que começar a dar visibilidade para tentar atrair recursos, porque isso é ganho de produtividade, isso é economicidade, que isso eu acho que é transformação digital na veia. Esse conjunto de soluções que foram criadas para resolver problemas, eles se transformam em ferramentas de economicidade, e essa é a grande vantagem. Perfeito, Paulo. Eu vou pedir só licença aqui para a gente fazer uma pergunta. Nós estamos aí a 5 minutos do final da nossa live aqui, e tem uma pergunta que chegou aqui de um campuseiro. Vocês acham que o home office vai ser produtivo já de início, ou que ainda precisa de muito treinamento por parte dos empregados e empregadores? Pierre quer comentar, o secretário Paulo Alvim? Vamos dizer, eu acho que o Pierre falou muita coisa, mas eu queria reforçar algo que ele tocou. Tem um aprendizado, tem a necessidade de um investimento nesses espaços, né? Muitos de nós adaptamos as nossas realidades. Pensar em home office como ambiente de trabalho tem que ter algumas características. A emergência não nos permitiu isso, mas isso vai se transformar numa grande oportunidade, né, para empresas terem espaços de home office. E algo, para ter uma ideia, nas últimas 2 semanas eu acompanhei o ministro em inauguração de 2 labs, né? Algo que ficava muito no nosso ambiente está sendo multiplicado. Nós vamos ter espaços de co-work, espaços de home office compartilhados, e isso vai se transformar num negócio. Porque a nossa casa não é home office, como o Pierre bem colocou. Nós adaptamos ao home office, né? Para você ter um home office em casa, você precisa ter algum espaço disponível. Isso se transformou num grande desafio. Mas o home office vai ser uma tendência. Eu só reforço para o nosso campuseiro que enviou a pergunta, que se a tua pergunta tiver, inclusive, direcionada um pouco à área de tecnologia da informação, com tecnologia da informação, a produtividade foi muito boa desde a partida, tá? A gente tem escutado das empresas que o nível de produtividade tem sido surpreendentemente positivo. Mas, de novo, a gente está produtivo porque a gente está trabalhando 12, 14 horas por dia em casa. Isso não se sustenta e vão vindo aí os problemas laborais que cada um vai sentindo aí no corpo e na mente. Mas sim, se tua pergunta for nesse sentido, foi produtivo já desde o início. Bom, a gente tem mais 2 minutos, e aí eu fiquei aqui, aproveitei até para ficar fazendo um papel meio de intermediador aqui. Eu queria passar a palavra aí para Pierre, para fazer as considerações finais, depois eu faço e a gente encerra com as considerações do secretário Paulo Alvim. Só respondendo também a pergunta ali, vamos dizer o seguinte, em relação ao home office, que ela é uma grande oportunidade para as pessoas, certo? E um grande desafio para as empresas. Eu tenho dado aqui, ó, São Paulo, programador pleno tem uma média salarial de R$ 4.819, certo? Programador pleno.
É lógico, o programador pleno é aquele cara que ainda está com 3 anos de carreira, ainda está começando, certo? A 4.819, certo? Isso é menos da metade do salário mínimo alemão, que tem um déficit de quase 500 mil pessoas na área de tecnologia. E aí? A gente vai ficar em home office o tempo todo, perder a cultura organizacional, perder o fato de que o ambiente de trabalho, um puta ambiente de trabalho, ele é uma entrega muito relevante para o colaborador, porque ele arruma amigo, network, ele gosta do ambiente, tudo isso, pô, isso precisa ser computado. Empresário que agora está fazendo conta de quanto vai economizar fechando espaço, é porque ele não está olhando ali na frente o que vai acontecer com a empresa dele, porque não vai ter mais cultura organizacional nenhuma. Essa que é a verdade. Isso é o que eu estou dizendo. Um cara de São Paulo, que fala inglês, que sabe trabalhar bem, programador pleno, recebe menos da metade do salário mínimo alemão. Então, assim, é nisso que a gente tem que pensar. E tem que fomentar esses ambientes esses ambientes de inovação de uma forma muito efetiva, viu? Porque o desafio a partir de agora é como fazer ambientes não apenas compartilhados, mas ambientes muito melhores do que aqueles que a gente já faz. E olha que a gente tem bons ambientes, mas a gente precisa, não pode errar dessa vez, porque a concorrência agora ela é global pelo capital humano. Ela é global. A tecnologia veio para ficar do ponto de vista do home office. E aí, obrigado aí ao convite da Campus Party. Paulo, obrigado aí. Ó. Logo que passar essa turbulência aí, o Porto Digital está lhe esperando para fazer uma visita aqui. Final do ano tá rolando o Hack and Play e você já está convidado aí para chegar com a gente, viu? Ives, valeu aí, meu amigo. Grande abraço. Valeu, meu amigo. Eu vou antes de passar a palavra para o secretário Paulo Alvim, só agradecer também a minha participação aqui e deixar aí, o pessoal pede a gente aí, o pessoal do staff, que ajuda a organizar a Campus Party, pede para a gente deixar os contatos. Meu Instagram é Ives Nogueira, faço investimento anjo nas startups, então quem tiver interesse nesse tema também, vai ser um prazer conversar com vocês. Só reforço, secretário, o ponto que Pierre tocou aí na despedida dele, que a gente está muito preocupado aqui e alertando os empresários que a gente acredita no modelo híbrido. Os espaços, de repente, físicos vão diminuir, mas as empresas não podem perder a sua cultura empresarial e organizacional, precisam cuidar com carinho, e é prematuro tomar decisão de esvaziamento de qualquer espaço físico, principalmente em ecossistemas de inovação, onde essa componente geográfica de adensamento é tão importante. Então, fica aqui um abraço, um agradecimento mais uma vez à Campus Party, e passa aí a palavra para as considerações finais do nosso secretário Paulo Alvim. Eu endosso a fala de vocês dois, no que se refere que nós vamos ter que repensar os espaços de trabalho, mas que não podemos abdicar de relacionamento, cooperação e interação, e que o conceito de rede precisa ser cada vez mais estimulado. A pandemia nos ensinou que nós podemos estar próximos, fazer coisas juntos, sem necessariamente estarmos no mesmo local, mas nada impede a necessidade da interação, e a relação presencial ela é fundamental, porque é ela que cria confiança, ela que garante continuidade. Eu também queria agradecer, a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre bom estar com os amigos do Recife, duas pessoas que eu admiro muito, o Pierre e o Ives. Então, eu que agradeço a oportunidade. Estamos juntos, e os espaços de experimentação, os espaços de criação precisam ser cada vez mais fortalecidos por todo o território nacional. Valeu, gente. Boa noite. Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço. Tchau.